Shalom, nossos queridos, né? Som dos Celnautas, né? Que estão aí conectados conosco no YouTube. Nós estamos trazendo para vocês aí o livro da Joyce Meyer, na verdade, umas meditações baseadas sobre o campo da batalha da mente, tão importante e vital nos nossos dias, e tem sido uma vida muito preciosa na minha vida, usada na minha vida. Nós temos histórias muito similares e o Eterno tem usado muito poderosamente a vida da Joyce em áreas da minha vida que eu acredito que outras pessoas não teriam acesso se não tivessem tido as mesmas experiências, porque se alguém que viveu isso superou, eu também posso superar, não é verdade? E foi assim que o Eterno tratou da minha vida, eu espero que trate da sua também, não é? Então nós vamos orar. Para a gente começar hoje, nós paramos, lembra, no testemunho da Maria. Quem tem o livro, nós estamos no capítulo 8, na página 78, e nós vamos falar esse exemplo importante, e hoje nós vamos tratar acerca dessa mente alerta e a mente pacífica. Vamos orar, queridos, vamos orar. Querido Pai, em nome de Yeshua, eu coloco diante do Senhor para o bem todas as vidas das pessoas queridas que estão acompanhando esse estudo, que elas tenham coragem de enfrentar o seu próprio eu, coragem de desafiar o seu próprio eu a fazer o melhor diante do Senhor para o bem. Coopera, Senhor, com essas vidas, ajuda, coopera para que elas tenham um posicionamento correto diante do Senhor. É o que eu te suplico, bondoso de Israel, guarda, abençoa, edifica, coloca o teu propósito no coração dessas vidas preciosíssimas e, Pai, que elas tenham coragem de lutar pela mudança da mente, por ter a mente como Mashiach. Mashiach caminha no meio do teu povo. Ó Rei, nós te aguardamos. Ó Pai, derrama sobre nós a tua Ruach HaKodesh. É o que eu te peço, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Vamos lá, queridos, vamos lá. Não é? Eu dou um exemplo da irmã Maria, que pode levantar-se na congregação, dar uma mensagem em uma língua desconhecida. Isso veio do seu espírito e ela ninguém mais sabe o que ela disse. E o Eterno pode fazer com que eu entenda a mensagem, e talvez de maneira geral. Quando me levanto na confiança, na emuná, na fé, e começo a interpretar o que foi dito, eu faço a mensagem compreensível a todos, mas vem de mim na minha forma única de expressão. Orar em espírito numa língua desconhecida e interpretar essa língua desconhecida são formas maravilhosas para entender o princípio da mente auxiliando o espírito. O espírito está falando alguma coisa e a mente está dando entendimento. Agora, pense nisso. Se a irmã Maria falar uma língua desconhecida e o Eterno estiver procurando alguém para fazer a interpretação, ele terá de me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética, preocupada para ouvir. Ainda que ele tente me dar a interpretação, não vou receber. Vamos parar aqui. Ori Kadosh Nanai. Santo, santo é o Senhor, não é? Olha só, queridos. Muitas pessoas, elas não interpretam as línguas por causa de um bloqueio mental, não é? Elas têm uma visão, não é? Uma coisa, queridos, é claro, eu tenho temor do Eterno, não é? E esse temor vai fazer com que a gente realmente não queira trazer uma interpretação. Mas assim, amados, eu queria passar para vocês como é que foi que aconteceu comigo. Eu nasci, na verdade, num lugar onde minha avó, a maior parte dos judeus, lamentavelmente, foi para o lado do espiritismo. Minha avó não foi diferente, né? Toda a minha família paterna. E aconteceu que eu via falando nos nomes lá, que ela falava lá, umas línguas esquisitas, né? E eram umas línguas tipo monossilábicas, né? Eu acredito que vocês já ouviram até canções que foram feitas nessa língua. Eu não vou ficar repetindo aqui, mas existiram N novelas aqui que foram passadas aí na bolinha platinada que trazia essas línguas, não é? E aí o que acontecia? Eu ouvia isso dentro do centro espírita, essas palavras normalmente monossilábicas e todas essas coisas mais, e eu ficava apavorado. Eu sabia que aquilo ali tinha a ver com Shedim. Quando eu me converti, eu não queria nada a ver com isso.
E aí eu fui para uma congregação tradicional. Na verdade, eu não digo que eu passei, a conversão é todos os dias, né, queridos? Mas eu fui apresentada a Yeshua com a idade de 19 anos e eu fui para uma congregação, para uma igreja tradicional, que foi a igreja presbiteriana, né? Eu estava na zona leste de São Paulo e eu congregava ali nessa igreja presbiteriana. E aconteceu que eu sentia muita falta de alguma coisa, não sabia que era de alguém. Embora eu conhecesse Yeshua, estava conhecendo as coisas do Eterno, começando a ler as Escrituras. Aliás, eu devorava as Escrituras nesse período, não é? Hoje eu sou uma estudiosa das Escrituras, mas eu já fui devoradora das Escrituras. Quando você devora as Escrituras, você quer ler, mas isso não quer dizer que você está retendo ou entendendo, não é? Eu me recordo uma vez que eu estava limpando a casa, me veio forte sobre mim a presença do Eterno, e eu li numa tacada, assim, o livro de Yohanan João inteiro, né? Eu sentei e não conseguia parar, né? E eu chorava. Eu não digo que eu absorvi o que eu tenho de entendimento hoje das Escrituras. Eu rumino, eu recebo pequenas porções, mas eu sou ruminante. Para mim não importa se eu li centenas de vezes as Escrituras, eu preciso de ter entendimento de cada um dos parágrafos, cada um dos versos que ela compõe, não é? Hoje eu tenho um entendimento diferente do estudo analítico das Escrituras, ruminante, não é? E aí aconteceu que eu perguntei para as pessoas, porque eu li em Atos, justamente o dia que nós estamos hoje, você que está ouvindo depois, né? Nós estamos no dia 11/6 de 2024, que é hoje celebrado em Israel, o dia de Shavuot, onde nós também celebraremos aqui. É um Hag, é uma celebração estabelecida pelo Eterno, e nós estaremos aqui celebrando hoje também, embora lembrando que a gente tem filmão no domingo, né? Não esqueça que nessa semana a gente tem 2 eventos importantes aqui no Ministério. E aí o que aconteceu? Eu estava vendo um palestrante que veio lá na congregação, e esse palestrante começou a falar justamente da descida da Ruach HaKodesh, do Espírito do Sagrado, que aconteceu no dia de Shavuot, no dia de Pentecostes, né? Como você conhece aqui. E aconteceu que eu falei, mas como é que eu faço para ter isso daí, né? Eu não sabia que era uma pessoa, eu não sabia nada, porque quando você lê Atos, você vê que é um som de um vento impetuoso que veio e envolveu as pessoas que estavam naquela sala, e apareceu né, as chamas de fogo sobre a cabeça, né? Então, queridos, a Ruach, embora a manifestação dela seja por meio de um fogo, mas é um fogo que não queima, como aconteceu com a sarça. Moshe passou por essa imersão, não é? Nesse fogo que não queima. Então, é importante que você compreenda que não há nada de novo ocorrendo nos nossos dias que não tenha acontecido no passado. Só nós temos uma maneira diferente de interpretar as coisas. E aí, aconteceu que eu falei com o rapaz, ele falou para mim, olha, se você quiser saber sobre isso, você tem de ir numa outra congregação. E me apresentou, então, pela primeira vez a Igreja Bíblica da Paz, que era longe. Eu morava na Penha de França, e a Igreja Bíblica da Paz ficava na Lapa, não é? Tinha um ônibus chamado 208A, queridos, dava para você jantar, almoçar e não tinha chegado, brincadeira, né? Mas era demorado demais, o ônibus era direto, passava lá na Avenida Amador Bueno da Veiga e me deixava perto da Igreja Bíblica da Paz, mas era muito longo, 2 horas e pouco de viagem para chegar até lá. Meu filho passava mal, que faleceu dentro do ônibus, ele tinha náusea, acontecia de tudo com ele, dentro daqueles trajetos, mas eu perseverei em encontrar o Ruach HaKodesh. E aí eu fui para esta congregação e lá tinha um grupo de oração, que era por acaso próximo de casa. E aí eu fui para esse grupo de oração, e quando eu cheguei lá, as pessoas estavam falando nessa língua estranha, né? Se eu fosse da família Foglio, né? A família Foglio ia dizer, estava falando mambo-jambo, não é? Mas eles estavam falando nessa língua estranha. Eu fiquei com muito receio, muito apavorada.
Só que na hora que eu fui falar, eu já não conseguia mais falar em português. E eu fiquei muito desesperada, porque eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Eu fui para o banheiro da casa, era um apartamento que a gente se uniu. Eu me ajoelhei no banheiro e eu falei naquela língua, que não era mambo-jambo, né? Mas eu falei naquela língua estranha, e aí eu entendi o que eu estava dizendo. E era assim: tu pensas que eu sou como seu antigo pai? Eu não sou como seu antigo pai. Então, a frase era bastante complexa para mim, do tipo, eu não sou como seu antigo pai, né? E aí eu tinha vários pensamentos do que ele estava falando comigo. Ele estava falando que eu não era mais filha do meu pai, agora era filha dele, passou muitas coisas na minha cabeça, só que eu não conseguia voltar a falar em português. Eu continuava falando aquela língua, foi algo bem assim, porque eu tinha como referência o centro espírita, a língua que se falava lá, não é? Recentemente ainda a gente vê aí algumas canções que eles usam essas línguas. Eu reconheço quando falam na língua, mas eu não entendo mais. Eu não entendo o que fala naquela língua lá. Bendito seja o nome do Eterno, né? E eu não quero entender também, se depender de mim, não é? E aí aconteceu que desde o primeiro momento que eu falei na outra língua, e eu falava: Senhor, eu não quero falar nessa língua se eu não souber o que eu falo. E sempre o Eterno tem me dado a interpretação daquilo que eu estou ouvindo, daquilo que eu estou ouvindo outra pessoa ouvir. Às vezes eu vejo, é interessante, às vezes eu vejo alguém que está falando em línguas no vídeo, a primeira vez que eu ouço eu consigo interpretar. A segunda vez que eu vou ouvir a mesma palavra, eu já não consigo interpretar. Então eu acredito que tem muito a ver com... Agora o WhatsApp está assim, né? Você pode mandar a mensagem para ser ouvido uma vez só, né? Então é mais ou menos isso, né? Quem tentar reproduzir aquilo não consegue mais. Então eu vejo que existe alguma atuação espiritual para que se não banalize, não é, as coisas do Eterno, as coisas sagradas. Alguém pode aprender a falar numa língua estranha, não é? Pode. Eu tinha alguns dos meus filhos que não acreditavam nos dons da Ruach, né? Faziam umas brincadeiras chatas, né? Tinha lá, falava: olha, só você quer falar em língua, é só você falar chupa bala house, né? Se tu me cantas, tu me levas, alguma coisa parecida, né? E eu achava aquilo muito negativo, as pessoas banalizarem coisas que elas desconhecem, né? Então, eu coloco para você que as línguas não são nada disso. As línguas, elas vêm, e a própria Ruach HaKodesh, mas é interessante que às vezes eu estou orando em português e não sou eu que estou orando. Eu estou orando o que a Ruach fala e eu ouço igualzinho que estivesse falando em línguas, com a diferença que eu já ouço em português, então desce suave, não é? Eu consigo verbalizar com clareza, mas pessoas que são sensíveis à Ruach HaKodesh, elas sabem quando eu não estou orando, que a Ruach que está orando determinadas coisas que eu desconheço, que eu não sei, e eu deixo a Ruach orar à vontade. Então, não quer dizer que a Ruach HaKodesh, o Espírito do Sagrado, vai usar você somente na língua estranha. Ela pode usar você para falar em português, né? E é o mesmo sentimento do profeta, é o mesmo sentimento da língua estranha. O mesmo sentimento, porque as palavras não saem com raciocínio, embora você entenda com muita clareza. Na interpretação das línguas é complicado. Eu agradeço ao Eterno pela sua infinita bondade, porque quando eu estou orando em línguas, eu não tenho somente a audição aberta, eu tenho a visão aberta. Então isso me ajuda demais, porque tem coisas que eu ouço e que eu sou honesta com você, eu não faço a menor ideia do que seja aquilo. Mas como eu estou vendo, e aí a próxima palavra que eu entendo, eu consigo linkar aquilo e entender. Por exemplo, eu tive um problema aqui, quem estava junto conosco, né? A gente estava orando e eu falei, eu sempre confundi, não sei por que motivo, eu sempre confundi Rivka com Rebeca com Raquel, né? Sempre, a vida toda eu fiz confusão entre Rebeca e Raquel. Não me pergunte por que aconteceu isso na minha mente, mas alguma coisa existe entre esses nomes que no meu cérebro não traz a codificação. E eu vi, né, eu estava orando em línguas
e eu estava falando o que eu estava vendo também, e na hora, a mãe de Gêmeos, o que eu ouvi a mãe dos Gêmeos, eu sabia que estava falando de Rivka, né, de Rebeca, mas eu falei Rachel, eu falei Raquel, por quê? Por causa desta confusão na minha mente. Posteriormente, a minha filhora veio me procurar e falou: mãe, tem alguma coisa errada aí nesse negócio aí, porque a Raquel não teve gêmeos, só quem teve foi Rivka. Eu falei: então muda isso, porque o que eu estava vendo era mulher mãe de gêmeos. Essa foi a palavra que a Ruach falou. Mas eu procurei pelo nome, e o nome que me veio foi, lamentavelmente, Rachel. Então, isso não pode ser atribuído ao Eterno, nem a Ruach HaKodesh. Não é uma falha técnica de tradução ou de interpretação, mas é as nossas associações que podem bagunçar tudo. Quando nós fazemos isso e a gente se dá conta, se tem alguém próximo da gente para nos ajudar, por isso toda a profecia tem que ser analisada, toda a profecia analisada. Queridos, tem coisa que o Eterno falou com a gente, tem 3 anos, está se cumprindo agora, não é? Então, assim, na época não fazia nenhum sentido do que ele estava falando conosco. Para mim, particularmente, não fazia. Mas passado 3, o Eterno falou coisas com a gente, queridos, que assim, a nossa mente não deixaria a gente entender, porque nós tínhamos tanto apego a algumas pessoas na nossa vida que eram famílias para sempre. A gente não se via, eu não via futuro na minha vida longe de algumas pessoas que seguiram o seu próprio caminho. Mas o Eterno falou tudo isso para nós. Anos antes de acontecer, falou: olha, isso será assim. Detalhadamente o Eterno nos disse o que iria acontecer. Mas o que acontece quando você está inebriado pelos seus sentimentos? Você não consegue entender o que ele está dizendo. Você não consegue associar aquela realidade ao que você está experimentando. Então, por isso, eu coloco, é muito importante você sempre ter alguém do seu lado. Eu tenho pessoas queridas do meu lado que me ajudam em tudo isso. Tem algumas questões, graças ao Eterno, quando o Eterno fala conosco, sempre tem 2 ou 3 anotando, porque a gente anota. Eu não posso perder o que o Eterno fala comigo, né? Uma das coisas que eu também tenho dificuldade é assim, você imaginar que o Eterno falou alguma coisa com você e você não anotou. Você acha que é o Eterno que falou, mas você, na verdade, não tem tanta confiança que ele falou com você. Então, uma das coisas que é importante para a gente, no tocante à interpretação das línguas, é que você saiba que deixa o entendimento fluir. E o Eterno pode dar visão. Para mim é comum, eu estou interpretando, é comum eu ter visão. Eu tenho visão, normalmente eu tenho visão quando eu oro, eu tenho visão. É complicado. Eu, por exemplo, hoje de manhã estava vendo nevoeiro, e o nevoeiro estava baixo, né? E eu consigo ver estruturas que a gente não pode ver, não porque eu estou vendo a estrutura, mas porque eu vejo os buracos no nevoeiro. E o nevoeiro não consegue penetrar onde existe alguma coisa ali que eu não estou vendo. Então eu aprendi a fazer isso, é algo que eu aprendi a fazer, né? Eu vivo no mundo, eu estou aqui nesse mundo, mas este mundo ele não é para mim o mundo real. Eu estou num mundo onde, por exemplo, aqui nós podemos lidar. Eu tenho uma das minhas filhas, na verdade eu tenho 2 filhas minhas, e elas são mais velhas do que eu, né? E aí você vai falar, mas as almas não têm idade, queridos. Não existe isso. Ou seja, se uma pessoa está carente de mãe para a construção da identidade dela, e o Eterno me dá essa pessoa como filha, eu não quero saber qual a idade que essa pessoa tem. Porque alma para mim não tem idade. Não, eu não tenho essas coisas no meu coração. Você pode, mas isso é insano. Não é insano, porque eu vejo o respeito delas pela autoridade que o Eterno constituiu na minha vida. E eu sinto que a minha vida pode ser útil na vida delas como mãe. Talvez eu não fosse útil na vida delas como profeta, mas eu sei que eu posso ser útil na vida delas como mãe, como âncora, como alguém que vai estar ali, como alguém que está pronta para lidar, seja qual for a situação que nós temos de enfrentar, não é? E os meus sentimentos por elas são os sentimentos de mãe. É um sentimento de cuidado, de zelo, de responsabilidade. Então eu sei que o meu sentimento também não é
algo volúvel, onde alguém vem. Aliás, ninguém deveria chamar o outro de mãe se não tem sentimento pela pessoa. Ninguém deveria fazer isso com ninguém, não é? Então, eu tenho essa responsabilidade com vidas, duas delas, que têm mais idade do que eu. Mas emocionalmente, eu me sinto com uma responsabilidade por ela como minhas filhas, que são mais jovens. Não sei se vocês conseguiram compreender isso. Isso é dom da Ruach. É a Ruach HaKodesh que faz isso, não é? Então, não deixe que as tuas emoções atrapalhem. É muito importante, por exemplo, se eu começar a entrar num cântico espiritual, daqui a pouco não tem jeito, a interpretação vem daquele cântico e eu consigo compreender, e aí o Eterno começa a me mostrar visões. E ele começa a me falar o futuro. Sempre. É bem facinho para mim isso. Porque é uma prática de vida e eu não posso perder a rua. Porque eu não tenho nada disso na minha vida de modo natural. Tudo que eu tenho eu recebi do Pai. Tá bom? Então vamos lá. Agora pense que se a irmã Maria falaria uma língua desconhecida e Deus estiver procurando alguém para trazer interpretação, ele terá de me deixar de lado se a minha mente estiver em atividade frenética e ocupada para ouvir. Ainda que ele tente me dar a interpretação, não vou receber. Quando eu era jovem, na confiança na fé, estava aprendendo sobre os dons espirituais, orava quase que exclusivamente em línguas, e depois de um tempo razoável, eu comecei a me sentir entediada com a vida de oração. Aliás, eu ao contrário, né? Eu não consigo orar por horas se eu não estiver orando em línguas. Então eu estou intercedendo por uma pessoa. Há ocasiões quando eu estou intercedendo, algumas vezes o Eterno realmente não me deixa saber o que eu estou orando. Mas aí eu sei que é para eu não intervir na equação. Tá? Então tem algumas coisas, por exemplo, eu estou orando por uma determinada coisa e de repente eu começo a orar em línguas, o Eterno não deixa eu saber, mas eu sou tomada por um espírito de tristeza. Então eu já sei que tem algo relacionado àquilo que vai me trazer tristeza. Tá bom? E aí eu tenho um preparo espiritual para lidar com aquilo que vem pela frente. Quando eu conversei com o Senhor sobre isso, ele me fez saber que eu estava entediada porque eu não tinha compreensão daquilo que eu estava orando. Embora eu perceba que nem sempre eu tenho de entender o que eu estou dizendo quando eu oro no Espírito, mas eu aprendi que esse tipo de oração está fora de equilíbrio e não é mais frutífera se nunca tiver algum entendimento. A mente alerta e a mente pacífica. Não é? Yeshayahu, Isaías 26:3. Tu, Senhor, conservarás, guardarás em perfeito e constante shalom, paz, aquele cujo propósito, ambos, sua inclinação e o seu caráter, é firme em ti, porque ele confia em ti, descansa em ti, espera confiantemente em ti. Essa parte, queridos, é um texto, aliás, é uma palavra que o Eterno já ministrou várias vezes na minha vida. Eu espero conseguir transmitir a você o que isso tem a ver. Porque nós damos muito poder para o mal. Eu falei hoje ainda na oração, parece que a gente confia no que a gente vê. Nós confiamos grandemente em tudo aquilo que nós vemos, não é? O exército de Israel inteiro confiava no gigante Goliá. Ninguém queria enfrentar aquele homem. Mas Davi olhava para aquele homem como incircunciso, não é? Então, depende de onde você observa o tamanho do seu problema perto do Eterno, não é? Eu li uma vez uma história, me perdoem até colocar isso, mas sempre que eu falo de Davi eu lembro disso. Enquanto os homens viam a estatura da cabeça de Goliá, com os seus metros de altura ali, Davi olhava que aquele homem tinha um pênis incircunciso. Não é? Então nós devemos olhar para onde é a fraqueza da situação que está contra nossas vidas. Aonde está a fraqueza? Algumas orações que eu fiz na minha vida, eu me baseei não na minha justiça, não na minha capacidade de fazer o bem, mas eu me baseei em relação à fraqueza dos oponentes que estavam diante de mim. E eu falei para o Eterno, falei, Senhor, eu coloco diante de Ti, a minha vida é a vida desses homens. E eu peço ao Senhor, que o Senhor entre nessa questão, porque Tu és justo, o Senhor é misericordioso. E eu não estou baseada na minha justiça, mas que o Senhor pese a eles e o Senhor pese a mim. Mas quando você fizer isso com o Eterno, para dizer, seja o Senhor entre mim e ti,
é bom que você esteja correto e reto e íntegro diante dos olhos dele. Não faça isso se você está devendo. Não faça isso se você está devendo, porque você pode se arruinar, né? Tenha certeza nas suas demandas que você está correto na sua interpretação. Outra coisa interessantíssima, que já aconteceu comigo várias vezes, e eu gostaria de trazer para vocês, porque essa experiência para mim é muito positiva. Sabe quando você tem certeza que você está certo? Já passou por isso? Eu tenho certeza que eu estou certo. E aí eu consultava a Ruach, né? Eu consultava o Espírito do Eterno. E começava a entrar uma dúvida no meu coração. E eu falava, Senhor, se eu estou errada, se eu estou agindo com injustiça, se há alguma coisa que eu estou julgando erroneamente, o Senhor tem a total liberdade de me convencer. E fatal, queridos, essa oração. Fatal o Eterno vir com seu poder, com a sua boa mão, com a sua autoridade e trabalhar na minha vida e me mostrar aonde eu estava enganada. É fantástico. Eu não me sinto diminuída em nada, nada, quando o Eterno me convence que a errada era eu, né? Aí o Eterno vem e fala para mim, olha, houve às vezes, queridos, o engano não foi nem meu diretamente. Eu confiei em alguém que me passou uma informação que não era verdadeira, né? Então é maravilhoso. Nessas ocasiões eu fico maravilhada de ver como o Eterno me ama e não permite que eu haja com injustiça. Mesmo que muitas vezes eu estou sofrendo injustiça. Mas isso não me dá o direito de ser injusta. Não há ocasião onde eu tenha o direito de, porque alguém está me fazendo alguma coisa ruim ou cruel, de eu revidar o ultraje. De jeito nenhum. Não é? O Eterno é pacificador e ele tem trabalhado em Shalom. E é em Shalom que nós seremos guiados. Então, o Eterno vai te manter em perfeita Shalom se o teu desígnio, se o teu caráter, a tua inclinação, o propósito do teu coração for firme para com ele. Não importa de você chegar para ele e falar, Senhor, se eu estou errada, se eu estou errado, pelo amor da tua bondade, ministra ao meu espírito e me ajude a compreender o certo. Tudo bem? Nosso tempo voa, não é, queridos? Vamos lá. Eu espero que por meio desses exemplos você consiga ver prontamente que a sua mente e o seu espírito certamente trabalham juntos. Portanto, é da mais alta importância que a sua mente seja mantida numa condição normal. Caso contrário, ela não pode auxiliar o seu espírito. Vamos parar aqui. Olha, nós passamos por uma situação ontem, aliás, queridos, nos aconselhamentos a gente passa por cada coisa, queridos, que só o Eterno para te falar como é difícil a gente lidar com todos e zelar por todos, porque tem situações, queridos, onde a pessoa entra em contato conosco em desespero porque houve um acidente fatal com morte. É assim que a gente recebe a informação. Então nós estamos ali, nós estamos com a pessoa do outro lado, não é simples. Ontem foi um dia desses, não é? E aí o que acontece? A nossa mente, eu não sei dizer, eu no meu caso, eu sempre me coloco no lugar da outra pessoa, né? E ontem, quando eu recebi essa informação, eu fiquei muito agitada. E eu falei para o Senhor, Senhor, sem a tua Ruach, eu não vou saber nem o que fazer, porque o quadro era tão maligno, não é uma pessoa que está no nosso país, está fora do país, mas o quadro todo era tão maligno que só a única coisa que se poderia pensar era em coisas ruins que estavam para suceder ali. Mas a Ruach HaKodesh veio sobre mim e me trouxe uma oração completamente diferente do que o meu espírito estava esperando que iria sair. E realmente tudo aquilo que foi ministrado foi o que ocorreu, não é? E ao mesmo tempo, em outra situação, nós estávamos com um caso de duas pessoas que eu amo com todo o meu coração, amo como filhos de verdade, e eles estavam com divórcio para ontem, na parte da tarde, para assinatura do divórcio. Eu estava arrasada, queridos, eu estava arrasada. Quem me conhece um pouquinho sabe aí que quando eu estou naquele estado, aquilo fica voltando na minha mente o tempo todo, e eu estava muito arrasada. Ontem foi um dia que eu falei, Senhor, total derrota, anos de luta para total derrota, não é? E quando foi no começo da tarde, esse jovem me procurou e perguntando alguns textos das Escrituras, e eu, queridos, eu tenho de me abstrair. Eu simplesmente entreguei o texto, mas o meu coração estava no chão.
Amados, quando deu um pouquinho antes do horário deles assinarem o divórcio, ele procurou a esposa, propondo pacificação em tudo aquilo. E queridos, eu não conseguia parar de chorar. E não foi algo que Aruar me contou. É como há momentos onde Aruar deixa a situação vir de surpresa para nós. Eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia. De gratidão, como eu estou agora, né? Por causa do amor, de você saber o que vai acontecer de ruim com as pessoas quando elas escolhem um caminho contrário, né? E, queridos, eu não conseguia parar de chorar. Não conseguia parar de agradecer, porque há momentos onde Aruar HaKodesh, o Espírito do Sagrado, vai te surpreender com coisas. Ontem eu me senti presenteada. Ontem era como se... até anteontem eu me sentia como que horas de oração, horas de dedicação, aquilo não serviu. Eu estava derrotada no tocante a isso. Então, de repente, queridos, depois do horário, que já devia ter sido a assinatura, né, do divórcio, eu recebi essa comunicação. E ali eu entendi, quando o Senhor fala que há mais alegria por um pecador que se arrepende, porque eu não consigo descrever a vocês a alegria que invadiu o meu coração. Eu sei que o meu estado emocional, ele pranteia, mesmo na alegria ele pranteia. Mas eu recebi um presente que não tem preço, não tem preço, não é? Não tem preço esse presente. Então, Aruar também pode te ocultar coisas positivas. E ontem foi um caso desse. Eu não tinha nenhuma palavra da Aruar desse desfecho. Para mim foi maravilhoso, não é? Hasatan com certeza conhece, não é? O fato de que se você estiver agitado, você não pode receber as ministrações da Aruar, então ele ataca a sua mente, deflagrando uma guerra contra você no campo de batalha da sua mente. Ele quer sobrecarregar e extenuar a sua mente, enchendo-a com todo tipo de pensamentos errados, para que ela não seja livre e disponível a Aruar HaKodesh, o Espírito do Sagrado, trabalhando por intermédio do seu próprio espírito humano. A mente deveria ser mantida em Shalom, como nos diz o profeta Ishayahu Isaías: quando a mente está nas coisas corretas, ela está descansada. Ainda assim, a mente deveria estar em alerta. Isso se torna impossível quando ela está carregada com coisas que ela nunca pretendeu carregar. Pense nisso. Quanto tempo a sua mente está normal? Quanto tempo a sua mente está no estado que o Eterno pretende, que é manter você em perfeita Shalom? Eu espero que essa palavra tenha falado ao seu coração, ao seu espírito, e faça de você melhor. Nós vamos precisar muito da Aruar HaKodesh, do Espírito do Sagrado. Meu marido hoje ainda de manhã, ele falava: querida, vai chegar um momento que nós vamos ouvir a voz da Aruar dizendo: esse é o caminho, seguir por ele, esse é o caminho que nós temos de seguir. E eu convoco você a viver assim. Eu convido você a experimentar, ter a sua mente equilibrada, sua mente sadia, o poder da Aruar, os dons da Aruar HaKodesh, do Espírito do Sagrado sejam manifestos na sua vida, porque em tempo algum da história humana nós precisamos e dependemos tanto de termos o contato com as coisas sobrenaturais como no dia de hoje. Tá bom, queridos? Hag Sameach, beijo no coração, fique na Shalom do nosso Pai.